Os efeitos no turismo da instabilidade provocada pela crise política, pelas sucessivas alterações governamentais e a gestão da TAP são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque, que começa agora. Antes de ir aos impactos internos e externos que a presente crise política pode provocar na atividade económica do turismo, creio que vale a pena começar por salientar 4 aspectos. O primeiro, para referir que não estamos perante um conjunto de episódios limitado no tempo, ou seja, não nos podemos apenas resumir àquilo que se passou na última semana, semana e meia. O que nos leva ao segundo aspecto é que esta instabilidade vive-se desde praticamente o início desta legislatura, desde a posse do atual governo. E isso empurra-nos também para um terceiro aspecto, que é aquilo que torna de facto incompreensível esta crise política, dado estarmos perante um governo que está suportado na Assembleia da República por uma maioria absoluta e, portanto, isso significa que devíamos estar perante um quadro de grande estabilidade. Há um quarto e último aspecto que tem a ver com acrescer a tudo isto ao insólito desta situação, outras situações em que o Estado em geral e o Governo em particular têm falhado. Veja-se aquilo que se tem passado e que se passa na saúde, ou na educação, ou até mesmo o que recorrentemente, verão após verão, se passa com os fogos, com os incêndios e, mais recentemente, o que se passou com as inundações. Ou seja, todos estes fatores acontecem quando estamos, por um lado, também perante uma conjuntura internacional extremamente adversa, como ainda na semana passada, a propósito das previsões para o ano turístico 2023, tive a oportunidade de aqui sublinhar, ou seja, ainda estamos em pandemia, estamos em plena guerra na Europa, estamos com uma inflação altíssima como se não via há 40 anos, com taxas de juros consequentemente também elevadas, o que acaba por afetar o poder de compra de pessoas e de empresas. E, por outro lado, também quando estamos a atravessar um momento sem precedentes, diria mesmo único e irrepetível, no respeitante à enxurrada de fundos comunitários que o nosso país vai receber por parte da União Europeia e que temos o dever imperativo de aproveitar, em vez de andarmos perdidos em trapalhadas que a todos devem envergonhar. E digo todos porque o país não é dos políticos, mas dos cidadãos que, pelo seu voto, elegem os seus representantes. E se sentimos alguma perplexidade perante estes casos sucessivos que, se em vez de vividos nos fossem contados, seriam muito pouco credíveis, para não dizer mesmo inverosímeis, imagine-se a imagem que passa do nosso país para o exterior. Nos últimos meses, e eu sinceramente custa-me muito dizer isto, Portugal, visto de fora para dentro, parece uma autêntica balbúrdia. E é lógico que este estado de coisas gera instabilidade, gera desconfiança, gera descrença, gera imprevisibilidade, gera descontinuidades várias, enfim, tudo aquilo que assusta quem consome, que causa ansiedade nos agentes económicos e afugenta investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros. E no caso do turismo, tudo isto é aproveitado e explorado pelos nossos concorrentes, como é mais do que óbvio. Portanto, a juntar às nossas ineficiências e ineficácias que aqui referi há umas semanas no episódio 104 no Turismo em Destaque, a propósito do caos nas urgências hospitalares que se tem vivido e também das inundações, o facto é que temos uma crise política de contornos surreais que dura há meses, que leva muitos agentes económicos a retraírem-se de investir ou de quererem fazer negócios no nosso país, porque não sabem com aquilo que podem contar, porque aquilo que a única coisa que temos para lhes oferecer é incerteza. E isso eles não querem, já chega bem aquela que o mundo atual os confronta. Mas vale também, creio eu, ir um pouco mais além e sublinhar que, por vezes, até podem haver males que acabam por vir por bem, dos quais se pode tirar proveito para corrigir decisões, para afinar estratégias ou simplesmente emendar erros ou até tiros no pé. Vem isto a propósito desta, quanto a mim, ter sido mais uma oportunidade perdida para, do ponto de vista orgânico, o Governo ter voltado a dar mais alguma dignidade à atividade económica
continua a carregar às costas a economia do país, o turismo, voltando a conceder-lhe, no mínimo dos mínimos, uma Secretaria de Estado própria, ou se quisermos, de forma autónoma. E eu estou particularmente à vontade para falar deste tema, uma vez que há mais de 2 décadas e meias que venho defendendo a existência ou a necessidade de existência de um Ministério do Turismo com, pelo menos, a aviação nele integrada. E ironia das ironias, tudo isto acontece justamente numa semana em que os Estados Unidos da América, pela primeira vez e numa decisão histórica, criaram na sua orgânica governamental aquilo que aqui em Portugal chamaríamos de Secretaria de Estado do Turismo. E no meio disto tudo, o que é que nós ouvimos a este propósito dos diferentes agentes turísticos? Nada. Absolutamente nada. Um silêncio tumular. Por isso, creio que é bom que se tenha consciência que se o turismo nada fizer por si, ninguém o fará. Isto é mais do que certo. Em suma, com todas estas confusões, só perdemos tempo, só perdemos energia, credibilidade, negócios, investimento e, claro está, também imagem e turismo, ou se quisermos, turistas. Por isso, é bom que urgentemente consigamos pôr a casa em ordem. De facto, é uma verdade incontornável que a TAP, apesar de todas as vicissitudes porque tem passado e continua a passar, como aliás temos tido a oportunidade de ver, persiste em manter o seu estatuto de melhor, ou pelo menos de uma das melhores companhias para o Atlântico Sul, para a África e ainda mais recentemente foi considerada a 6ª mais segura do mundo e primeira da Europa. Ora, isto significa que algo de bom lá existe. E não tenho dúvidas, aliás, nunca me canso de o sublinhar, que o melhor que a TAP tem são os seus trabalhadores. Mas não é este o tópico da pergunta. O que se pretende saber é se a gestão da transportadora está ou tem estado à altura destes resultados. E eu confesso que tenho alguma dificuldade em definir quem é que presentemente gera a TAP, porque daquilo que se consegue perceber é que o seu Conselho de Administração e a sua Comissão Executiva, que quando do resgate financeiro da companhia e antes do seu plano de reestruturação ter sido elaborado, apresentado e aprovado por Bruxelas, nos foi prometido pelo Governo que seriam compostos por pessoas com currículo internacional de elevadíssima craveira e qualidade no setor. O que de facto se constatou e aquilo que veio acabar por acontecer foi que hoje em dia essas pessoas não são nem mais nem menos do que meras correias de transmissão dos desejos, das indicações e das ordens ditadas pelos gabinetes do Ministério das Infraestruturas, que naturalmente ainda menos conhecimentos e qualificações têm, em particular no que diz respeito às companhias aéreas e, do modo geral, daquilo que é a aviação. Ora, estando a empresa inserida num dos setores mais competitivos que existem no mundo e que, por fazer parte integrante da atividade turística, acabou com a pausa desta, devido à pandemia, por também ficar paralisada, portanto, ou uma gestão política era a última coisa que a companhia precisava ou até mesmo precisa para sair do horrível buraco em que está metida, que só gera crescentes dúvidas acerca do seu futuro, tanto no meio do turismo e da aviação, como sobretudo na cabeça dos portugueses, que sempre foram defensores da manutenção da empresa, mas que face ao somatório de custos e encargos que ciclicamente são chamados a suportar, começam com toda a legitimidade a questionar se será ou não de manter a TAP, ou pelo menos de manter esta TAP. E como se tudo isto não fosse suficiente, ainda são, aliás, somos todos confrontados com decisões internas questionáveis, porque não têm qualquer coerência muitas das vezes e têm também falta de um racional, falta de bom senso. Veja-se, por exemplo, o caso dos automóveis ou mais recentemente os das indenizações, que ajudam a adensar dúvidas e as incertezas quanto ao futuro da empresa. O triste, diria mesmo o dramático de tudo isto é que nada do que acabei de dizer é novo e eu já por diversas vezes o tenho dito aqui e em muitos outros locais e tenho repetido. Se queremos salvar a TAP, pois é exatamente disso que se trata, temos que conseguir contratar uma equipa de gestão com competências provadas e dar-lhe total apoio e garantir-lhe total independência para gerir a empresa sem a mínima interferência política. O Estado, como qualquer outro acionista, só terá
a ver com os resultados, jamais interferindo em qualquer decisão de gestão diária ou conjuntural e muito menos nomeando ou indicando gestores de confiança que poderão ter excelentes percursos profissionais noutras áreas, mas que de aviação e turismo nada sabem. Caso contrário, e esta é a primeira vez que o digo, mais vale acabar-se de uma vez por todas com este pesadelo. Perderá o turismo e muito seguramente, a economia também e o país igualmente, mas deixaremos, ou melhor, deixarão os nossos políticos de andarem a brincar com aviões a sério e com a vida e o futuro de milhares de pessoas e empresas. Portanto, é bom que se aproveite esta mudança governamental. Não é que eu tenha grandes esperanças na mesma, já que acho que vamos ter um pouco de mais do mesmo, mas para fazer, se for possível, 3 coisas que, quanto a mim, são essenciais. A primeira é definir algo que Portugal nunca teve, ou pelo menos há décadas que não tem, veja-se por este caso da TAP ou até pelo do aeroporto de Lisboa, que é uma estratégia, uma política para a aviação, considerando desde logo o setor como parte integrante e peça fundamental da atividade turística. A segunda é perceber que a TAP é apenas uma árvore que faz parte de uma vasta floresta que é a aviação, que para além do transporte aéreo inclui as infraestruturas aeroportuárias, a navegação, o controlo, a segurança e a regulação aéreas, os serviços em terra e ainda a fabricação e a manutenção de aeronaves. E a terceira é que se dê à TAP uma equipa de gestão competente, capaz também de liderar os muitos profissionais competentíssimos que a empresa tem e se garanta e se apoie a sua total independência da política e dos políticos. Numa frase, a TAP precisa de boa gestão e independência política e a aviação nacional de uma estratégia. Portanto, se não queremos ter um gravíssimo dissabor de repercussões imprevisíveis, sobretudo para o turismo, está mais do que na hora de pôr esta casa em ordem. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz e lembre-se que pode sempre ver, rever e partilhar os meus comentários através dos canais cujo endereço aparece já de seguida.